Imagine a cena. Um jovem segue a pé por uma rua da cidade. São 10 horas da noite. Abordagem policial, tratamento tradicional. Sirene, armas apontadas, encosta na parede, baculejo, documentos pessoais, consulta no sistema para ver se tem mandado de prisão em aberto. Nada consta, jovem liberado. Corta para outra cena. Outro jovem segue de moto pelas ruas da mesma cidade. 22 horas. Também abordado pelas forças policiais. Buzinadinha de leve, jovem nem precisa descer da moto. Vem de onde? Vai para onde, cidadão? Sem documentos pessoais, moto com documentos atrasados, nenhuma consulta realizada. Tapinha nas costas, jovem liberado. E então, qual dessas situações você considera que apresenta o relato de uma pessoa negra? Por qual dessas situações você acha que já passou uma pessoa de pele preta? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao episódio de estreia do podcast Conversa de Preto. Esse podcast vai falar de negritude, vivências, experiências e contribuições do povo preto para a humanidade a partir de um recorte regional. Aqui quem fala é Claudeci Santos, bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri, URCA, e estudante do curso de Serviço Social no Instituto Federal do Ceará, IFCE, Campus Iguatu. Sou cearense, moro no interior do estado do Ceará, idealizador desse podcast e, por enquanto, também o responsável pelo desenvolvimento do tema, edição e sua distribuição. Caso não tenha falado, você não tenha presumido, eu sou negro, e será a partir desse lugar de fala que partirá qualquer análise ou opinião emitida ao longo desse episódio. No episódio de estreia, abordaremos o tema O que é ser negro? E por causa disso, iniciei esse podcast com a narrativa de abordagens das forças policiais feitas em negros e em não negros, pois esta é uma das principais, quiçá a principal, manifestação material do que é ser negro no Brasil. Em nenhum lugar, em nenhuma roda de conversa, em nenhum grupo de zap, haverá quem discorde que é neste momento, quando o braço armado do Estado atua, que há a demonstração plena de quão negro o indivíduo é. O que é ser negro será a questão que irá permear todo este episódio, no qual eu não estarei sozinho. Estarão comigo hoje duas potências negras. Ele, Pedro Amaro Neto, empresário, criador de conteúdo digital, administrador de página no Instagram e de canal no YouTube. Seja bem-vindo, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão escutando esse podcast. Eu sou Pedro Amaro, moro em Canindé, no Ceará, uma cidade pequena de cerca de 90 mil habitantes, que fica a 100 km de Fortaleza, capital do Ceará. E ela, Ana Camila de Oliveira, uma dos meus gurus. Apresente-se, Ana Camila. Sou Ana Camila de Oliveira, natural de Várzea Alegre, Ceará, região Centro-Sul Cariri. Sou bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri, Unidade Descentralizada de Iguatu. Também faço parte do grupo de advogados da OAB Ceará, subseção Iguatu. E atualmente eu sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, em que eu tenho como foco de pesquisa o pensamento de Lélia Gonzalez articulado com a teoria dos direitos humanos. Eu faço parte da linha de pesquisa e o meu campo de estudo também é o movimento sociais, alteridade e processos identitários. Franz Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, diz, abre aspas, o negro não é um homem, fecha aspas. A partir dessa frase, o autor nos apresenta o negro como um indivíduo destituído de humanidade, representando como um não humano, um não ser. Mas o que é ser negro? Ao buscar um conceito, temos que negros, ou povo negro, são termos usados em sistema de classificação racial para definir seres humanos possuidores de um fenótipo de pele escura. Sociedades diferentes aplicam critérios diferentes a respeito da classificação étnico-racial. E muitas vezes, variáveis sociais como classe social e o status socioeconômico também desempenham um papel relevante nessa classificação. Nos Estados Unidos, por exemplo, vigora a classificação étnico-racial a partir da regra de uma gota de sangue, ou regra da gota única, na qual se afirma que qualquer pessoa, mesmo que com apenas um único ancestral de ascendência africana, é considerada negra. Dessa forma, lá na terra do tio Sam, são consideradas negras pessoas de diferentes tonalidades de pele e traços físicos, encaixando-se nesse grupo racial indivíduos com características completamente distintas dele.
Cá no Brasil, a bibliografia produzida tem sido praticamente unânime em apontar que o processo de classificação de cor-raça é baseado na aparência e não na ascendência, possuindo assim um caráter puramente social. De modo que nas terras tupiniquins, uma pessoa negra é identificada a partir do tom de sua pele, do tipo de cabelo e dos traços faciais. O podcast é um canal de comunicação dotado de uma personalidade extrema, ao menos nesse formato que a gente está se aventurando, de modo que nos permite, ou exige de nós, o compartilhamento de experiências pessoais, de vivências individualizadas. E é nesse caminho que a gente vai seguir ao apresentar os temas, trazendo a ideia teórica, mas aprofundar na vivência prática como essa teoria tem se manifestado em nossas vidas, em nossas vivências. Na esteira dessa ideia, jogo a bola para você, Pedro. Para ti, o que é ser negro? Para mim, ser negro é hoje no Brasil um desafio, porque ainda depois de tanto tempo de escravidão, depois de tanto tempo em que os negros realmente eram oprimidos e que isso era algo dentro da lei, permitido, né? Apesar de já ter passado tanto tempo, essas marcas ficaram, pessoas continuaram racistas, pessoas continuaram ali a olhar, ali definir pela cor da sua pele, e isso torna a competição pela vida, a competição pelas conquistas bem mais difícil, porque eu gosto de usar muitos exemplos. Quando a gente vai atrás de um emprego, se a gente tem um concorrente de cor de pele diferente, na maioria das vezes, se a pessoa que está ali para entrevistar, se a pessoa que está ali para escolher for uma pessoa racista, você já vai perder vários pontos diante da outra pessoa. E além de ser um desafio, né, que é o primeiro ponto que eu falei, o segundo ponto é que ser negro para mim também é um orgulho muito grande. É um orgulho muito grande porque, apesar de tudo isso que acontece na sociedade, a gente consegue bater de frente, a gente consegue lutar pelos nossos direitos, entendeu? A gente consegue mostrar para todo mundo do que a gente é capaz. E isso é algo que me torna muito orgulhoso da minha cor, do meu povo, né? Gostaria de esclarecer que a linha editorial desse podcast é tratar de temas ligados à negritude, sempre a partir de um recorte. Quando eu estava amadurecendo a ideia deste projeto, realizando algumas pesquisas e ouvindo alguns podcasts com o mesmo nicho ou nicho parecido, de alguma forma eu tive a sensação que alguns não contemplavam completamente a nossa realidade. Assim como nós, certamente, não contemplaremos a realidade de algumas pessoas. Quando eu falo de recorte, trata-se de um recorte territorial extremamente profundo. Veja, não estamos falando apenas do Brasil. Falamos a partir da região Nordeste. E mais ainda, a partir do estado do Ceará. É uma negritude vivenciada em pleno semiárido nordestino. E aqui é bom ressaltar que, não obstante ao folclore de que o Ceará é a terra da luz, que foi o primeiro estado a libertar os seus escravos, papoca aspas nisso tudo aí, houve um profundo processo histórico visando o apagamento da história negra do Ceará, fortalecendo as tentativas de embranquecimento do cearense a partir do mote que não havia negros no Ceará. Me lembrou agora aquela pesquisa que saiu em 2020, ano passado, de que o cearense descendia de escandinavo, que era vinque, coisa e tal. E o povo matou do Ceará já se sentindo nórdico, né? Ai, dentro! Yeah! Desse modo, nossa fala ela se dá fora da curva. Muito fora da curva. E sabe por que eu digo isso? Porque tanto eu, quanto Pedro e Ana Camila estamos inseridos no mesmo território. Longe do eurocentrismo, né? E longe do pseudo-centro da intelectualidade brasileira, que é o eixo Rio-São Paulo. Nossa posição é a periferia da periferia. Não estamos só fora da curva, mas também fora do eixo, se é que você me entendeu. Mas entendam que isso não significa em nenhum momento inferioridade. Apenas que nossas vivências, especialmente relacionadas à negritude, são diferentes daquelas vivenciadas em São Paulo, Porto Alegre, Manaus, só a título de exemplo. Existem discussões, pautas, agendas, demandas que nos são próprias e que, de certa forma, algumas discussões que são travadas no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, não nos contempla, não nos representa. E partindo desse recorte territorial, para você, Ana Camila, o que é ser negro? O que é ser uma mulher negra?
Ser mulher negra para mim é tomar consciência das implicações causadas pela intersecção do racismo, sexismo e também da classe social, ou seja, é saber que só ao andar na rua diversas violências serão jogadas sobre a pele negra que habito, independentemente dos títulos acadêmicos ou alcances que eu possa ter ou vir a ter. Além disso, é viver com uma raiva constante, mas ao mesmo tempo essa tomada de consciência também é libertária, ao passo que ela me possibilita romper com o padrão hegemônico imposto e com a alienação, me tornando mais forte ao passo que eu vou formando uma nova consciência que é advinda da memória ancestral escamoteada. Em resumo, ser mulher negra é ser violentada constantemente pela sociedade racista, sexista e classista, mas também é se apropriar de si enquanto ser político que somos e que essa mesma sociedade insiste em dizer que não. A questão do o que é ser negro traz atrelado em si um segundo questionamento. O momento a partir do qual você descobriu sua negritude. A partir de qual momento você se descobriu negro? Desde quando você se percebeu um indivíduo socialmente marcado? E mais uma vez, por favor, papoque aspas em todos esses descobriu aí. Kabengele Munanga diz que pode parecer simples definir quem é negro no Brasil. Contudo, isso demonstra ser uma tarefa bem difícil, diante do introjetamento do ideário de branqueamento, tornando o processo de reconhecimento extremamente doloroso. Diante disso, a gente acaba lembrando de várias situações que acontecem, daquelas pessoas que têm síndrome de jogador de futebol e que frequentam o universo acadêmico, especialmente no curso de Direito. E eu faço aqui o recorte para o curso de Direito da URCA, campus de Iguatu, do qual eu tenho propriedade a falar, pois ali eu fiz a minha graduação. As situações são as mais esdrúxulas, merecendo destaque aquelas em que há descoberta de negritude a partir de tratamento diferenciado por parte de professores e professoras da universidade. Tratamento esse, na minha terra, a gente chama de tratamento preconceituoso. E quando falo de síndrome de jogador de futebol, é porque são pessoas que, embora racialmente marcadas, não se percebem como tal, e até que aconteça tal, entre aspas, revelação, não dão importância ou minimizam situações de preconceito racial existentes na universidade. Mesmo que desde sempre hajam relatos de práticas racistas por parte de professores e professoras, sempre se utilizam daquela expressão. Isso jamais aconteceria comigo, afinal eu não sou negro. Parece muito aquele poema do Bertoldi, intertexto, que diz, né? Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. E segue. Até que mais cedo ou mais tarde, a situação extrema fatalmente acontece. Daí você fica igual aquele meme, né? Silêncio, o jovem está descobrindo que é negro. É nesse momento, como em tantos outros, que você percebe o poder do privilégio branco, pois a professora, contra a qual existem vários relatos de práticas preconceituosas, ainda pertence aos quadros da universidade, e até hoje deve estar, entre aspas, despertando a negritude em alguém. E você, Pedro? Como você descobriu negro? Como você reconheceu sua negritude? Quando somos crianças, a gente é inocente, né? Eu costumo dizer muito que uma criança é um livro em branco a ser escrito, que a gente não sabe distinguir, diferenciar classes, a gente não sabe diferenciar pessoas por cor, entendeu? Quando a gente é criança, a gente está ali para ser escrito, a gente está ali para aprender coisas novas, né? Então isso é o que eu pensava, né? E penso ainda, mantenho meu pensamento. Meu pensamento ainda parece estar um pouco sem nexo, né? Mas daqui a pouco vocês vão conseguir entender. Eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu, eu não sei exatamente o ano, nem em que série eu estava na escola, no ensino fundamental. Mas foi por volta ali de segunda, terceira série, né? Que hoje é o que seria terceiro e quarto ano, né, do ensino fundamental. Algumas pessoas, alguns meninos, colegas de sala, ficaram me insultando, sabe? Chegavam pra mim, diziam que eu tava sujo por causa da minha cor de pele. Ficavam com racismo. Crianças, né? Isso vem de crianças. Eu sem entender, sabe? Aquilo nem me machucava tanto, porque eu não tinha ainda aquela classe definida, aquela raça definida. Eu era uma criança, eu só estava ali na escola para aprender, para me divertir, e do nada acontece isso, sabe? Aí aquilo me levantou uma dúvida. Eu realmente parei, olhei para minha pele e vi que a minha pele era mais escura, relacionada a outras crianças. Tinha outras crianças com a pele igual à minha, mas tinha várias outras crianças que a pele era diferente. Foi nesse o principal momento em que eu percebi que eu era negro. E
tudo bem, eu fui com aquele pensamento para casa. Chegando em casa, à noite, eu fui tomar banho, né? E eu lembro que a minha mãe sempre dizia, nesse jeito de tomar banho, olha, passa sabonete. Porque crianças, elas têm que aprender a ter boa higiene, né? E era isso que a mãe me ensinava. Aí eu fiquei me perguntando, será que é por causa do sabonete que eu tenho essa cor? Aí eu chamei a mãe para me dar um banho, né? Porque eu achei que eu realmente estava sujo, por isso que eu tinha aquela cor. E expliquei para minha mãe, né? Perguntei, mãe, a senhora fala tanto para eu usar sabonete, é porque se eu usar sabonete eu vou ficar com a pele branca igual dos meninos da escola? Aí logo a mãe entendeu que algo errado estava acontecendo, né? Ela disse, não, o sabonete vai te deixar limpinho, mas a cor da sua pele é essa e ela não vai mudar nunca. E você tem que se orgulhar disso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E sobre a história do começo, a criança tem um livro em branco, que ela estava ali para ser escrita, eu fiquei me perguntando se aquelas crianças que usaram do racismo comigo na escola, se elas já tinham nascido daquele jeito, ou se alguém teria ensinado, se os pais teriam ensinado de alguma forma, através do exemplo, através sei lá do que, né? Mas, resumindo tudo, foi a partir desse momento que eu descobri que eu era negro e que eu deveria me orgulhar por isso e não baixar a cabeça em momento algum para atitudes racistas, para pessoas que me julgam por esse motivo. Incrível como esses processos têm como a dor o sofrimento. Não poderia ser algo mais leve, né? Tipo o musical da Disney? Quanto a mim, o meu processo de identificação racial equipara-se, diferenciando-se apenas no tempo. Desculpem os novinhos de plantão, mas eu nasci nos anos 80, né, do século passado. Logo, passei o final da minha infância, a pré-adolescência e a adolescência inteira na década de 90. Eu sou parte da geração Y, os milenários, que ainda viveu um pedaço de sua vida sem internet. Posso dizer que quando cheguei aqui era tudo mato. Tem que ter algum benefício em ser da velha geração dos milenários, né? Naquele contexto social de início dos anos 90, ao menos no território que eu vivenciava, aí você recorta, né? Brasil, Ceará, interior do estado. A gente só tinha um objetivo: escapar da fome. Sobreviver, pelo menos. De forma que qualquer questão que não fosse ligada à sobrevivência material eram relegadas a segundo plano. Embora o sistema de opressão estivesse ali presente, atuante desde sempre, agindo inclusive para que houvesse fome. Afinal, todo mundo sabe que o fenômeno da fome é a imposição do sistema capitalista. Pois bem, as questões raciais só passaram a ser latentes, ao menos eu só pude lançar algum olhar sobre elas depois de minimamente superar essa fase. O que se dá a parte da estabilidade do real e se intensifica com a ascensão da esquerda ao poder com Lula. No entanto, a ficha só vem completamente a cair no ensino médio com a ocorrência de alguns episódios. E foi necessária a ocorrência de situações práticas, já que no ensino regular, como é até hoje, não existia qualquer tipo de estudo nesse sentido. Por exemplo, o estudo formal de história se dá de forma crítica, contada sempre sob o prisma do homem branco, hegemônico. Um episódio marcante foi quando os bancos procuravam estagiários nas escolas públicas. E embora eu preenchesse os requisitos de nota, nunca fui um dos selecionados para ir à entrevista. Dia desses, conversando com minha mãe, ela questionou: Ipsis literi, tu nunca foi chamado para nenhum estágio em banco, né? Fecha aspas aí. O mais interessante é que depois que ela verbalizou a frase, creio que ela compreendeu a razão e não necessitou sequer que eu respondesse. A partir daquele, entre aspas, despertar, aí volta de novo o meme, né? Silêncio, o jovem está descobrindo que é negro. Eu passei a compreender alguns processos de exclusão em razão de minha cor, manifestado em fatos ocorridos durante a infância, dentro da escola e também na igreja. É necessário lembrar e nunca esquecer que durante toda a década de 90 havia aquela pesada imagem de Xuxa e suas paquitas martelando todas as manhãs em TV aberta e de consumo de massa a hegemonia da branquitude, introjetando uma imagem de supremacia branca em toda uma geração, destruindo a autoestima de muitas meninas e mulheres negras e que certamente, ainda hoje, irradia os seus reflexos. Vivenciávamos naquele período, atenção ao recorte, tempo e espaço, uma sociedade estagnada. Pois se, como diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, diante da ausência de representatividade e negritude para as massas, as mulheres negras, e mais uma vez, atenção ao recorte de território, ainda estavam em processo de negação e redescoberta de si mesmas, que felizmente aconteceu e tem acontecido. Nessa toada, você, Ana Camila, como descobriu sua negritude? Como e quando se identificou como uma mulher negra? Pensar a minha construção identitária enquanto mulher negra me faz retornar ao período da graduação, que foi o período no qual se iniciou minha construção identitária de mulher negra, né? E nesse período que eu decidi me debruçar sobre os estudos das relações raciais no Brasil e sobre o feminismo negro. Mas para chegar até essa formação, eu tenho que voltar um pouco mais no tempo, ou seja,
voltar até a minha infância, né? Com a minha família sendo majoritariamente negra, ser negra não se mostrava um dilema, pois apesar da sociedade me chamar de morena, o ser negra sempre se fez mais forte, mas eu não tinha a significação disso. Nesse período de infância, o meu avô materno, Raimundo Lucas Bidinho, que era um poeta e lutador das causas econômico-políticas sociais que atingiam o trabalhador rural cearense, tinha em seu livro uma poesia que tratava sobre o racismo e isso me despertou curiosidade. Então, após questionar algumas pessoas da minha família sobre o assunto e obter respostas rasas, além de sentir um desconforto ao descobrir que a sociedade em que vivemos não foi pensada para as pessoas negras, eu optei por não mais tocar no assunto e por ter ficado bem afetada emocionalmente. Daí até a graduação eu não vinha mais buscando saber sobre esse assunto, né? Porque eu ficava adiando e dizendo, bom, depois eu vou pesquisar mais sobre isso e nunca que pesquisava. Contudo, as inquietações provocadas pelo racismo sempre estiveram presentes, pois a desigualdade que ele provoca em diversos campos, que vai desde o econômico, social, subjetivo, afetivo, etc., é gritante para quem é negro. Até que, enfim, chegou o momento em que eu digo um basta, né, vou cutucar a ferida, e a partir daí eu passei a entender as implicações do que é ser mulher negra ou negra mulher, como algumas pessoas preferem dizer. Então, a tomada de consciência das implicações causadas pela intersecção do racismo, do sexismo e classe social, ela vem na universidade após todo esse relato e após eu me debruçar sobre os estudos das relações raciais no Brasil. Como diz Neuza Santos Souza, ser negro não é a priori uma condição dada, mas era um vir a ser, né? Tomar consciência que nós fazemos parte de um contingente de pessoas que é constantemente, diariamente violentado por essa sociedade racista, mas é também romper com o padrão hegemônico, com o discurso hegemônico que quer determinar qual é o ideal a ser seguido, o modelo que é o branco, o eurocêntrico, e construir a nossa própria identidade. Quando você descobre isso, né, requer de certa forma uma força para estar lutando contra os discursos e as violências que querem lhe derrubar constantemente, mas ao mesmo tempo é libertador. O que dizer depois dessa saraivada de conhecimento? Nos resta apenas encerrar o episódio desse nosso podcast, agradecendo todos aqueles que nos ouviram até aqui. Antes de encerrar esse episódio, gostaria de registrar que a duração desse podcast, ou o tempo que você escute ele, não são o suficientes para esgotar o tema. Pelo contrário, fomos superficiais, apenas o suficiente para que você, que nos ouviu até aqui, tenha o mínimo de noção. Gostaria de agradecer ao Pedro e à Ana Camila que toparam embarcar nessa aventura comigo e participar desse projeto. Muito obrigado, meus queridos. Agradeço por ter me convidado. Por hoje é só. Tchau. Sigam eles nas redes sociais. @PedroAmaro_Neto, @Eu-Não-Sabia_Vídeos e Anica_ com 2 N's e Y. No YouTube, o canal Eu Não Sabia. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Estamos no Spotify, Conversa de Preto, Instagram, @conversadepreto.podcast, YouTube, no canal Conversa de Preto e Twitter, @PretoConversa, para que possam ficar informados das nossas próximas postagens. Aqui, Claudeci Santos, e esse foi o podcast Conversa de Preto. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança. Liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Só existe esperança.